Bom, então a aula de hoje é sobre delirium, né? E a gente vai se estender sobre esse assunto na sexta-feira também, na nossa reunião clínica, tá? Então, delirium é o nome mais correto que a gente dá para síndrome, né, psiquiátrica mais encontrada no Hospital Geral, que é o estado confusional agudo, tá? Então, o delirium é o transtorno neuropsiquiátrico por definição agudo, tá? Então, ele ocorre aí dentro de poucos dias, o paciente começa a apresentar. É um estreitamento da consciência, né? É diretamente aí uma alteração da consciência. Entre a gente ver um paciente acordado em coma é muito fácil, mas as alterações qualitativas que acontecem ali, às vezes, nem sempre são tão fáceis da gente identificar, e é um prejuízo que a gente consegue quantificar por meio das alterações da atenção, tá? Alguns autores até falam que a alteração da atenção é um sinal cardinal de delirium, de estado confusional agudo. Podem ocorrer alterações cognitivas e até mesmo alterações sensoperceptivas e sintomas neuropsiquiátricos. Vai haver aí evidências na história do paciente, no exame clínico e em exames laboratoriais, que o delirium, né, o estado confusional agudo, ele é uma consequência fisiológica direta de uma condição médica, tá? Ou seja, uma doença clínica, uma doença terminal, um trauma, umas grandes cirurgias, intoxicação, uso, abuso ou abstinência de drogas, né, de substâncias psicoativas, ou de medicamentos, né? A gente vai ver ao longo da aula, exposição a algumas toxinas, e na maioria das vezes até uma combinação desses fatores, tá? Então, por haver aí uma ampla variedade de etiologias, né, identificar rapidamente, né, o delirium é parte do tratamento clínico. E lembrar que o delirium, ele não é uma síndrome, né, o delirium é uma síndrome, ele não é um transtorno psiquiátrico unitário, como a esquizofrenia, como outras nosologias, né, como o transtorno bipolar, como a depressão, tá? E, infelizmente, na literatura médica, né, diversas sinonímias, né, como demência aguda, demência reversível, encefalopatia metabólica, tóxica, psicose exógena, síndrome cerebral orgânica, psicose da UTI, por ser muito comum na UTI, a gente vai ver isso. Todos esses nomes são sinônimos, né, de delirium ou estado confusional agudo. Isso é ruim porque traz uma falsa ideia de que cada uma desses nomes aqui é um transtorno diferente, né? E, na verdade, se trata de uma síndrome, né? Um conjunto de sinais e sintomas que leva o paciente a ter a confusão mental. O quadro clínico, então, ele pode mimetizar uma série de transtornos psiquiátricos, como a esquizofrenia, a depressão, a mania do transtorno bipolar. Existe aí um caráter flutuante dos sintomas, né, onde há períodos de melhora e de piora. Isso é legal porque a gente consegue caracterizar bem o delirium, né? Tem ali o fenômeno do Sundowner, que ajuda a gente a fazer diagnóstico, já que a gente chega lá. E aí, conhecer as características e a gente ficar bastante atento para o diagnóstico é imperativo para qualquer médico, independentemente da sua especialidade, tá? Há uma alta incidência e prevalência em pacientes internados, e o delirium, por si só, ele está associado a internações mais longas e ele é indicativo de mau prognóstico. Então, o paciente que faz delirium é um paciente que tem um mau prognóstico, tá? E na epidemiologia do delirium, vai variar um pouquinho de acordo com a população que a gente vai estar estudando, mas, sem dúvida alguma, é a síndrome psiquiátrica mais encontrada no Hospital Geral. Afeta de 10 a 45 dos pacientes, sobretudo aqueles com idade avançada, com doença grave, sejam câncer ou sejam pacientes submetidos a cirurgias, traumas, né? A gente vai ver que até 67% dos pacientes que necessitam de ventilação mecânica vão ter delirium. Pacientes terminais, até 85% podem apresentar delirium. Os idosos, eles são mais propensos, mas pode ocorrer em qualquer faixa etária, tá? Olha o dado importante, né? Por isso que uma sinonímia lá é psicose da UTI, né? Quase que 60% dos pacientes que estão na UTI desenvolvem delirium, né? De cada 10 pacientes, quase 6 ficam confusos.
E no subgrupo que vai ser intubado, que necessitou de ventilação mecânica, que é 36%, a incidência de delírio 1 pode chegar até 92%. Então, é muita gente que fica confuso na UTI. Esse estudioso aqui, o Santos, né, ele fez um estudo de pacientes que foram submetidos aí para a cirurgia de correção de fratura de quadril, né, ele viu aí uma incidência de 55,9% de pacientes que fizeram delírio 1 pós-cirurgia. Já o Carles Ward, ele viu que pacientes que eram submetidos à cirurgia de quadril teriam 4 vezes mais chances de desenvolver delírio 1 nas cirurgias de urgência do que nas eletivas. Pacientes com infarto agudo do miocárdio podem ter uma incidência de até 5,7% de confusão mental, tá? Com consequente prolongamento da internação e da mortalidade. E, pasmem, mas é muito importante isso daqui. Incidência de delírio 1, né? De 13% a 48% na fase aguda do AVC. Muitas vezes a gente vai pegar o paciente fazendo AVC apenas com sintomas de delírio 1, apenas com confusão mental. Por isso, da importância, né, de uma anamnese bem feita, de um exame físico bem feito e uma investigação clínica muito detalhada. Existem aí alguns fatores predisponentes e precipitantes para o delírio 1, que seriam pacientes com idade avançada, pacientes que já têm ali uma lesão cerebral prévia, seja por um AVC prévio, seja por uma lesão traumática, pacientes que têm ali, né, uma reserva cerebral menos privilegiada, né, ou possam já ter um comprometimento cognitivo ou uma demência, são fatores que são, né, pacientes que estão mais suscetíveis ao desenvolvimento de delírio 1. Esse autor aqui, o Aland, ele viu que 67% dos pacientes que fazem delírio 1 têm alguma doença infecciosa associada, pacientes terminais até 88% podem fazer delírio 1, medicações, né, iatrogenia, né, principalmente ali os anticolinérgicos, a gente vai ver benzodiazepínicos em idosos, né, estresse secundário a cirurgias, ou uma confluência de fatores, tá? Uma confluência de fatores durante a internação desses pacientes. Em geral, né, 44% dos idosos internados têm mais de uma etiologia para delírio 1, quase que 3, tá? E o risco de delírio 1, ele aumenta com o aumento de fatores de risco. Tá? Só um minutinho. Então, esses seriam aí, né, as principais causas aí de delírio 1, né? A gente vai ver um por um, né? Doenças sistêmicas, distúrbios tóxico-metabólicos, doenças do sistema nervoso central, uso, abuso, abstinência de drogas e medicamentos. Das doenças sistêmicas, né, então, uma simples pneumonia ou uma infecção urinária pode ser suficiente para deixar o paciente em estado confusional agudo, né? Por isso da importância, né, de quando o paciente chega no pronto-socorro ou durante a internação e começa a desenvolver sintomas neuropsiquiátricos agudos, né, com poucos dias de duração, a gente tem que sempre pensar numa causa clínica, tá? E aí entra, né, infecções, embolia, choque, pós-operatórios, como eu disse, doenças cardiovasculares, né, endocardites, traumas, pacientes com dor crônica, pacientes oncológicos, né, com controle inadequado de dor, podem apresentar delírio 1, tá? Doenças do sistema nervoso central, como AVC, de repente a confusão mental pode ser o único sinal do paciente tendo ali um acidente vascular encefálico. Doenças degenerativas, encefalopatias hipertensivas, estado pós-ictal, né? O paciente costuma ficar muito confuso no pós-crise convulsiva. Traumatismo craniano, hematoma subdural, encefalite, meningite, tumores, tá? E uso, abuso, abstinência de substâncias psicoativas podem ser causa de delírio 1, tá? Distúrbios tóxico-metabólicos, né? E aqui eu abro um apêndice para distúrbios hidroeletrolíticos, tanto aqui nos distúrbios hidroeletrolíticos, quanto em medicamentos, né? A gente vai ver, principalmente aqui, os serotoninérgicos, né? Então, a gente vê aí a hiponatremia que os serotoninérgicos causam, né? Foi aí tema da nossa última discussão.
Principalmente a hiponatremia causada aí por ISRS, duais, tricíclicos, né? Pode levar o paciente a estar em estado confusional agudo e mimetizar uma série de sintomas neuropsiquiátricos, distúrbios ácido básicos, hiper ou hipoglicemia, é muito comum a gente ver o paciente com hipoglicemia confuso, né? A uremia, né? Aquele paciente renal que agudiza o renal crônico ou que entra em insuficiência renal aguda, né? A uremia pode deixar o paciente confuso. Muito comum a encefalopatia hepática, né? O paciente fica extremamente confuso. E as endocrinopatias, como o hipo ou hipertiroidismo, e algumas carências nutricionais, como deficiência de B12, deficiência de tiamina, podem aí ser, sim, causas de estado confusional agudo. Falando em medicamentos, né, em especial no idoso, que tem a polifarmácia, então, os agentes anticolinérgicos, né, não à toa, né, eles estão aqui como os primeiros da lista, né, por conta de causar confusão mental aguda, né, a gente toma um pouco cuidado com os agentes anticolinérgicos, aí a gente lembra de uma série de medicações, né, desde medicações psiquiátricas como antidepressivos tricíclicos, biperideno, clorpromazina, antipsicóticos típicos antigos, levomepromazina, né, que tem uma ação, o próprio Fenergan, que tem uma ação anticolinérgica, e alguns medicamentos clínicos, né, alguns medicamentos usados aí para bexiga hiperativa, né, incontinência urinária, tem algumas medicações anticolinérgicas que são usadas e são, assim, os campeões de confusão mental. Depois vem os benzodiazepínicos, né, principalmente nos idosos, podem causar delírio. Lembrados diuréticos, né, até por conta mesmo aí da espoliação de eletrólitos, né, os diuréticos podem trazer também distúrbios hidroeletrolíticos e causar confusão mental. Os digitálicos, as drogas antihipertensivas, principalmente as drogas antihipertensivas de ação central, como a metildopa, a clonidina, né, são drogas que podem trazer aí estado confusional agudo. Antiarrítmicos, os serotoninérgicos, conforme eu disse, né. Intoxicação por lítio, né, é uma causa de delírio 1, né, tá lá o primeiro sintoma, confusão mental. Os prodopaminérgicos, né, a levodopa e outros prodopaminérgicos costumam dar confusão mental no paciente. Alguns anti-inflamatórios, né, mais potentes, narcóticos, opioides e quimioterapia, também aí são responsáveis por confusão mental. Qual seria a fisiopatologia, então, envolvida, né, no estado confusional agudo ou delírio 1? Basicamente, é uma disfunção generalizada, tá? Em áreas aí, regiões específicas do cérebro, no córtex pré-frontal, nos gânglios da base. Mas, resumindo tudo isso daqui, para ficar fácil, é um desequilíbrio entre as vias colinérgicas e dopaminérgicas. Essa seria a teoria vigente principal aí, aceita sobre o delírio 1. Então, um exemplo bem clássico aqui de delírio 1, né? É o paciente que chega, né, idoso, 76 anos, foi trazido ao pronto-socorro por alterações de comportamento com início há 5 dias. Então, isso aqui é muito marcante, né? O delírio 1, por definição, é agudo. A paciente se apresenta agitada, inquieta, não dorme, fala sozinha, tem um discurso desconexo, ou seja, não linka, né, uma ideia com outra. E o acompanhante afirma o seguinte, ó, em alguns momentos, né, ela parece mais calma, mais lúcida, alternando para comportamento desorganizado e discurso incoerente, sobretudo à noite. Né? É aquela oscilação em 24 horas, né, que é o fenômeno do sundowning. Os pacientes costumam mesmo ficar mais confusos com o alvorecer. A família está assustada, com medo de que ela saia de casa sozinha, porque durante a madrugada essa paciente fica falando que vai ao mercado, fica relembrando elementos do seu passado, associando as ideias de maneira frouxa. E antes da instalação desse quadro de confusão mental, a paciente não tinha comprometimento grave de memória. E ela era diabética e hipertensa. E quando a gente vai ver o exame físico dessa paciente, né, essa paciente está ali, né, de corpo, né, a mente já foi, tá? A paciente não colabora com o exame físico, está confusa, está perplexa, se assusta com sons ambientes, ela fica muito hipervigil e hipotenaz, né, porque ela não consegue concentrar em nada, ela não mantém, foca, nem distrai a atenção, ela se distrai com facilidade e não foca a atenção nas perguntas.
Quando ela responde alguma das perguntas, revela-se aí desorientada no tempo e no espaço e com algumas ideias desconexas. Tá? Então, como que eu inicio a avaliação do paciente em delirium? Tá? Então, é, por definição, um transtorno agudo da função cognitiva global. E nós vamos ter elementos aí cognitivos, comportamentais e psicopatológicos. A definição, assim, muitos autores, né, eles trazem aí que essa perturbação da consciência, né, seria muito marcada pela redução da capacidade de direcionar, focar, manter ou deslocar a atenção. Ou seja, é a paciente ali que está ali na entrevista, que eu mostrei agora há pouco, que ela não consegue, né? Ela realmente não consegue direcionar, focar, manter um diálogo, né, coeso. E é um prejuízo cognitivo que não é atribuível a um quadro demencial já instalado ou em desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? De repente é um paciente que já tem uma demência e começa a ficar mais confuso ainda agudamente, né? Então, ou seja, aquela confusão mental aguda que ele está apresentando naquele momento não é do problema cognitivo dele, é realmente do estado confusional agudo. Muitas vezes, esse paciente, ele tem ali, né, a cognição declinando ao longo do tempo, e com o delirium, a cognição ela dá uma baixada muito rápida. E, infelizmente, em muitos casos, quando o delirium, você trata lá a infecção, trata a causa do delirium, esse paciente começa a melhorar e, infelizmente, esse paciente não volta para o basal dele antigo. Né? A cognição, infelizmente, ela declinou agudamente ali e não voltou. Por isso que o delirium, ele aumenta as chances de institucionalização das pessoas, principalmente dos idosos. Então, como eu disse, né, na avaliação, identificar os polos, né, é relativamente simples, mas a avaliação direta do estado de consciência nem sempre é fácil, se a gente mede isso por forma da atenção, né? Como eu disse, né, então, um paciente que não consegue direcionar, focar, manter e deslocar a atenção, ele está com algum problema, né? E a gente mede de forma indireta a estado de consciência pela atenção. Alguns autores até falam que a atenção é o elemento central do delírio. Com o comprometimento, então, da cognição, o pensamento começa a ser confuso, há um afrouxamento associativo e tangencialidade, há uma desorientação temporal e, em casos mais graves, espacial e até mesmo desorientação pessoal, e pode ter delírio dentro do delirium, né? Ideias sem acento, me desculpem aqui. Então, pode ter ideias delirantes, tá? Principalmente idosos, geralmente de forma mais equivocada e transitória. E alterações da sensopercepção. E aí entram as ilusões e as alucinações. Como se trata de um quadro secundário, não um quadro psiquiatricamente primário, né? Ou orgânico, né? Que menos comum essa terminologia, mas a gente ainda usa muito. Como se trata de um quadro orgânico, o principal tipo de alucinação no delírio 1 vai ser visual, tá? Até 30% dos casos. Lembrar que nos transtornos psiquiátricos, né, a alucinação mais comum é a alucinação, são as alucinações auditivas. Desculpe aí o cachorro latino, né, mas são coisas da aula online, né, enfim, não tem como a gente controlar essas coisas. Então, devido ao déficit atencional, né, vai haver aí um comprometimento na memória recente, e esse déficit mnemônico, né, pode ser secundário a um prejuízo funcional. Em geral, a memória remota, ela até costuma estar preservada, tá? E aí é onde a gente pode confundir delírio 1 com demência, e daqui a pouco eu dou dicas para a gente diferenciar isso daí. Podem ocorrer, então, alterações motoras, né, de inquietação, de agitação, letargia, apatia e o tipo misto, tá? Muito marcante a inversão do ciclo sono-vigília, né? E a piora dos sintomas ao anoitecer, que seria aí o fenômeno do sundown, né? Que os pacientes realmente, quando a gente passa a visita pela manhã lá, acompanhante ou equipe de enfermagem, os técnicos acabam falando para a gente, doutor, o paciente estava muito agitado à noite, nem parece o mesmo paciente que o senhor está conversando aí agora e tal. Esse fenômeno, né, do sundown, que os pacientes tendem a ficar mais confusos aí com o anoitecer. O diagnóstico é primordialmente clínico, né? É história e exame físico completo, incluindo avaliação neurológica. Existem critérios aí pela CID-10 e DSM,
mas eu acredito que a gente não precisa ficar decorando isso, porque a história nos traz, tá? Muito classicamente aí o que se trata de um delírio 1, 30% a 60% dos pacientes apenas são corretamente diagnosticados, e olha que interessante, por isso que eu falei dos critérios diagnósticos, né? Se o quadro clínico é característico, a gente está autorizado a fazer o diagnóstico, mesmo que a gente não saiba ainda qual a causa do delírio 1. O eletroencefalograma ele pode auxiliar, né, no diagnóstico diferencial, mas a gente não vai ficar pedindo eletroencefalo para esses pacientes, até porque tem uma galera na fila do eletroencefalo que tem necessidade de fazer o eletroencefalo e não consegue. E aí vem os subtipos motores do delírio 1. Tem o hiperativo, né, que o paciente fica inquieto, agitado, muitos delírios, muitas alucinações, estereotipias, falando demais, agressividade, hiperatividade, né? Um exemplo clássico é o delirium tremens, que é o delírio 1, né, o estado confusional agudo, secundário aí à abstinência alcoólica. Mas pode ocorrer também um delírio 1 hiperativo de um paciente, por exemplo, que está com uma infecção de urina, tá? O delírio 1 hipoativo, que o paciente fica mais letárgico, dorme muito sonolento, um retardo motor, verbal. E aqui eu chamo a atenção, porque no hiperativo esses pacientes dão trabalho e acaba que eles são mais bem assistidos, e no hipoativo, em geral, está ali quietinho, né? Pode ser um marcador de gravidade. E o tipo misto, que combina elementos tanto do delírio 1 hiperativo quanto do hipoativo. Avaliação complementar no delírio 1, né? A gente vai usar exames complementares para investigar doenças aí associadas, tá? E para a gente fazer diagnóstico diferencial também com outros transtornos. Como eu disse, tem o eletroencefalo, né? Mas a gente não é rotineiro na nossa prática clínica usar ele. E a investigação complementar, ela deve ser guiada sempre pela avaliação clínica inicial, tá? Não adianta sair pedindo exame a rodo para o paciente aí, né? Se de repente a gente já tem a queixa, né? História clínica, né? Disúria, febre, confusão mental, polaciúria, ó, simples exame de urina, está feito o diagnóstico aí, né? O quadro de delírio 1, então, ele pode mimetizar. Eu gosto de falar delírio 1 para a gente não confundir com delírio, né? E aí a gente vai estar falando de psicopatologia e acaba que se confunde uma coisa com outra, né? E acaba que a gente, na psiquiatria, estica o li1 aqui em latim para não confundir com delírio, até porque vocês viram que no delírio 1, estado confusional mental agudo, pode ocorrer o delírio, que é uma crença que não é compartilhada como verdadeira, infundada pela sociedade, enfim. Só que isso é outra aula, né? Então, o quadro da confusão mental pode mimetizar aí vários transtornos, né, mentais, é um amplo espectro aí sintomático, desculpa o com aqui, né, com 2 Cs, com diferentes apresentações clínicas. Então, pode mimetizar uma demência, ele pode estar esquecido há 15 dias, começou a piorar da memória, ele pode estar fazendo aí, né, um delírio 1 hipoativo e transparecer que seja um quadro depressivo, pode estar muito agitado e a gente achar que é um episódio maníaco, ou um episódio de surto de esquizofrenia, tá? O que ajuda a gente a diferenciar, né? Aqui a gente tem cada um deles, né? Mas o mais importante, o que confunde bastante mesmo, é delírio 1 e demência. Então, olha, o delírio 1, ele é definido como um transtorno agudo, tá? Já a demência é insidioso, né? Doutor, meu pai está mais esquecido há 1, 2 anos, 6 meses, né? Eu trouxe ele aqui para você avaliar. O agudo é 15 dias, 20 dias, né? O curso, né, é flutuante no delírio 1, lembrar aí do fenômeno do Sundowner, né? Da demência é progressivo, né? A demência não tem reversão, né? Então já falei a dica do de baixo aqui, delírio 1 tem reversibilidade, demência não tem. A consciência, né, é um transtorno basicamente da consciência, o delírio 1, então a consciência está prejudicada. Na demência, o paciente está com a consciência normal. E a atenção está extremamente desfocada no delírio 1 e não tem uma desatenção marcante na demência. Pode ocorrer delírio 1, pode ocorrer delírio, tá vendo? Até eu confundi. Pode ocorrer delírio no delírio 1, né? Geralmente é mais efêmero, mais fragmentado, e nas demências, com sintomas neuropsiquiátricos, o delírio é mais paranoide, pouco elaborado. Tratamento. Como que eu trato delírio 1, né? Então, identificação e tratamento das causas deve ser o mais rápido possível, né? Então, aí a gente tem que tratar a causa e, consequentemente, a gente vai estar tratando o delírio 1.
Tratamento específico para o delírio 1, né, a gente tem medidas não medicamentosas, manejo ambiental, né, e orientação para equipe e família, que é de extrema importância, e temos aí o auxílio do tratamento farmacológico. E profilaxia, né, gente? Então, por exemplo, abordar fatores de risco, como um idoso que está fazendo várias infecções de urina de repetição, de repente, às vezes vale a pena mandar esse paciente para o uro, investigar o porquê que está fazendo tantas infecções de repetição. Será que não vale a pena entrar, né, com uma macrodantina para fazer profilaxia, ou, de repente, descobrir a causa, né, tá com resíduo miccional, enfim. A gente abordar esses fatores para o paciente diminuir aí a incidência de delírio 1. E fatores modificáveis, né, que a gente consegue controlar, e isso pode influenciar na incidência e gravidade aí do quadro confusional. Isso aqui pode pular. O tratamento não farmacológico, né, ele é um esforço combinado de familiares, cuidadores, o ambiente tem que ser muito adequado para a melhora clínica, tá? E há uma atuação multiprofissional. Então, como que eu faço, né? Como que eu vou promover esse tratamento não farmacológico? Eu vou promover um ambiente calmo, confortável, reduzido de barulhos e ruídos, mas com um nível de estimulação adequado. Nem muita estimulação e nem pouca. Vou fornecer subsídios para que esse paciente se oriente. É um relógio na parede, uma folhinha, um calendário, né? Uma janela para esse paciente saber aí, né? Se é dia, se é noite. Ajuda muito ter um familiar presente ali, tá? E minimizar mudanças no ambiente. Aí o paciente chega para ter alta, o familiar vai buscar e fala, doutor, pode deixar que a gente vai cuidar direitinho dele, cada dia ele vai ficar na casa de um filho. Não, né? Esse paciente tem que ficar na casa dele, que é o ambiente que ele está acostumado, com a presença de um familiar, né? Com um nível aí, um ambiente, né, com um nível adequado de estimulação e sempre fornecer aí subsídios para que ele se mantenha orientado. Permitir, então, que ele saiba, né, se é dia ou se é noite, porque a atemporalidade é fadigante para o paciente. Permitir que ele descanse à noite, que ele consiga dormir à noite. E, sempre que possível, esses pacientes tiveram alguma deficiência, né, colocar os óculos, os aparelhos auditivos aí o mais rápido possível nesses pacientes. Já o tratamento farmacológico, né, aqui é complicado, porque esse uso, né, ele é apoiado no nosso conhecimento empírico. Nenhum fármaco ele é aprovado pelo FDA para tratar delírio 1, até mesmo porque a sedação ela pode ofuscar o quadro e até piorar, né, essas funções cognitivas. Os psicotrópicos eles são amplamente usados nesses pacientes, né? Só que o seu uso, ele parece estar muito mais relacionado aí com a gravidade das alterações do comportamento do que realmente com a gravidade de confusão mental do paciente. O paciente às vezes não está nem tão confuso, mas está com muita alteração comportamental e isso leva ele a ganhar ali um antipsicótico. Então, o tratamento de escolha, né, são os antipsicóticos e o Aldol, o haloperidol, é um medicamento padrão ouro por conta do perfil de baixos efeitos colaterais, né? Então, ele tem nenhum efeito anticolinérgico, né? Praticamente, não ceda, vai tranquilizar o paciente, vai ajudar o paciente a organizar mais rápido, não tem hipotensão ortostática, está disponível em diferentes apresentações e dosagens, a gente pode fazer por via oral comprimido ou gotas, a gente pode fazer por via intramuscular, a gente só deve evitar um pouquinho a via EV, já que eu falo nisso. Pode causar sintoma extrapiramidal, mas a dose aqui do haloperidol no delírio 1 são doses bem mais baixas do que nas doenças psiquiátricas, né? Então, nem é algo que a gente deve ficar tão preocupado assim. Podemos usar os antipsicóticos atípicos também, não há evidência, tá? O que vai guiar a escolha é perfil de efeitos adversos, tolerabilidade, qual que é a vulnerabilidade desse paciente ao uso do antipsicótico atípico ou típico, né? Idade, comorbidades, interações medicamentosas, e a via de administração. Evitar fenotiazinas, né, por conta aí dos efeitos anticolinérgicos muscarínicos M1, tá? Esses pacientes podem ficar mais confusos ainda. Aqui entra o Fenergan, que apesar de não ter o bloqueio D2, ele tem aí esses 3 receptores e o receptor muscarínico M anticolinérgico M1, a clorpromazina, a levomepromazina e outras moléculas que tenham ação anticolinérgicas.
E em 2012, o FDA lançou um alerta para a gente tomar cuidado com o uso de haloperidol por via venosa, tá? Para pacientes agitados com delirium, por conta que pode aumentar aí as chances de arritmias cardíacas, tá? Principalmente torsades de Pointes. Então, cuidado com o intervalo QT desses pacientes, né? Intervalo QT ali maior que 450 milissegundos. O aldol pode ser utilizado com cautela, maior que 500, a gente considerar outras opções, tá? É só uma orientação, a gente não usa. Pelo menos na psiquiatria, a gente evita. Os benzodiazepínicos ficam reservados para casos mais específicos, como, por exemplo, delirium secundário à abstinência alcoólica, faltou colocar o delirium em negrito aqui, né? Evitar, quando eu quero evitar efeitos adversos antipsicóticos, paciente que tem risco de convulsão, então quando eu preciso aumentar o limiar convulsivo, ou quando realmente eu preciso sedar esse paciente para controlar os sintomas. A preferência é sempre por um benzodiazepínico de meia-vida mais curta, com poucos metabólitos ativos. A nossa droga de escolha aqui geralmente é o lorazepam, tá? E cuidado, porque eles podem piorar o delirium. Mas, eventualmente, o uso concomitante com antipsicótico ele pode ser necessário. Lembrar de reposição de vitaminas, né? Carências de vitamínicas são causas de delirium também, tá? E aí a gente repõe, a gente espera a reversibilidade do quadro. Lembrar aí, carência de B12, muito comum a gente vê delirium, e principalmente nos pacientes alcoolistas, né? A carência de tiamina, né? A gente sempre tem que repor tiamina para evitar aí a síndrome de Wernicke e Korsakoff. Alguns estudos, né, têm mostrado aí no delirium, né, apontam para uma boa avaliação, uma boa ação adjuvante, né, da ramelteona, que é o Roserem, que é um agonista melatoninérgico, tá? Para restaurar aí o ritmo circadiano desse paciente, promovendo que esse paciente tenha aí o sono ciclo vigília, o ritmo circadiano dele restaurado. A gente teve uma experiência em 2 ou 3 pacientes no hospital, que a gente usou associado ao antipsicótico. O Eduardo, se eu não me engano, estava comigo, e a gente teve uma resposta legal. Teve uma, inclusive, que é paciente minha, né, sem citar nomes aqui, ela entrou numa tentativa de suicídio bastante grave, ela fez delirium, e passado alguns dias ela não estava melhorando, a gente acrescentou a ramelteona, ela regularizou muito bem o ritmo circadiano, e poucos dias depois saiu do quadro de confusão. Não sei se você lembra, o paciente ficou lá na observação do PS. Sim, foi muito bom, bicho. Mas teve outro. Comigo foi só ela. Acho que foi só ela, né? Eu usei em outros também. Mas essa paciente em si eu gosto de falar, porque realmente a melhora foi fantástica, né? Ela melhorou muito rápido. Ela melhorou muito rápido, muito rápido. Bom, prognóstico, tá? Então, o delirium, né, por si só, ele é um fator independente de mau prognóstico. Então, o paciente que faz delirium, ele é grave, ele está grave, tem maior mortalidade, né, quem faz delirium, e como eu disse lá atrás, né, há uma maior frequência de institucionalização, né, por conta que a cognição ela não volta, né, em geral, ao normal como era antes. Então, para finalizar a aula aqui, tá? Essa aula é uma aula curta, mas muito importante. O delirium é uma complicação muito frequente dentro do hospital geral, sobretudo nos pacientes com condições clínicas graves. É uma síndrome que, apesar de indicar uma condição grave, né, clinicamente grave, é frequentemente subdiagnosticada e é indicativa por si só de mau prognóstico, tá? Associado a maiores taxas de mortalidade. Além disso, né, prolonga as internações e aumenta os custos hospitalares, e a confusão mental e a agitação psicomotora que esses pacientes apresentam, né, tornam aí o manejo desses casos um desafio para nós médicos, enfermeiros e demais profissionais aí da equipe de atendimento do Hospital Geral. Acho que é isso, é uma aula curtinha mesmo, mas que precisava ficar aí registrada pela alta incidência de delirium nos nossos pacientes.